Glória a Jesus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Sem delonga, meus irmãos, livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versos 8 e 9. Números, capítulo 14, verso 8 e 9. Glórias a Deus. Achamos? Amém. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém. Pode tomar o teu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos novamente neste lugar. Agradecer ao pastor Joelson, ao corpo de obreiros, agradecer a toda a igreja pelo carinho e por ter lembrado de nós. Nós fazemos parte da família da igreja evangélica em Bangu e dizer que estamos felizes por estarmos aqui e acrescentar que somos totalmente dependentes de Deus neste momento, porque esta tribuna é o lugar mais santo do planeta, aonde se divulga a palavra do Senhor. E passou por aqui diversos preletores, glórias a Jesus, e a gente é o menor da casa. A gente está aprendendo ainda. Eu louvo a Deus, eu fiquei muito feliz que eu descobri que não tem ninguém formado em Bíblia. Estuda-se, está aprendendo. E estamos aprendendo aqui nessa noite com o Espírito Santo, que é o maior professor. Glória a Deus. A igreja está fazendo 50 anos. É o jubileu de ouro da igreja. A gente fica alegre por fazer parte desta história. Passamos por aqui, aprendemos a dar os primeiros passos, aprendemos alguns conselhos que trouxemos pela nossa vida inteira. Aqui eu namorei, aqui eu noivei, aqui eu casei, aqui eu apresentei meus filhos, que estão todos firmes na presença do Senhor, glória a Deus. Um ainda está a caminho, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas eu chego lá. E a gente só tem a agradecer a Deus. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor. E eu me lembro que nós tínhamos que decorar um versículo. Aí a velha guarda, né? Ninguém despreze a sua mocidade. Não é assim? Mas seu exemplo dos fiéis na palavra, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Até hoje eles recitam? Isso. Qual é o endereço disso mesmo? 1 Timóteo 4,12. Quem absorveu isso, sobreviveu. Por isso, que daqui a pouco nós vamos adorar o Senhor com um louvor, que sobrevivi. Eu sobrevivi. Glória a Deus. Tivemos momentos difíceis, altos e baixos? Sim. Bateu aquela vontade de desistir? Sim. Mas a gente se prendeu nesse conselho. Você não pode desprezar. Tem que ser o exemplo. Você tem que ser diferente. Seja diferente. Que a ordem é para chegar do outro lado. E você vai chegar. Aleluia. Eu vou chegar. Não é assim que diz o louvor? A ordem
é para chegar do outro lado. E você vai chegar. Você não vai parar. Não pare, não pare, não desista. Haja o que houver. Permaneça nos caminhos do Senhor, que Deus vai fazer você prosperar. Você vai, aleluia, crescer na presença do Senhor. Antes crescer na graça e no conhecimento. Porque se você crescer só na graça, você vai ficar santarrão. Você vai ficar insuportável de conviver com os outros. Se você crescer só no conhecimento e anular a graça, você vai viver da razão. E aí também vai ficar difícil de conviver. É por isso que dentro das qualidades do fruto do Espírito, tem a temperança. O que é a temperança? É o tempero, é o equilíbrio. E nessa nossa caminhada, aprendemos o crente carnal, o crente natural e o crente espiritual. E cada um de nós tem que escolher o que quer ser. Jesus não quer admiradores. Todos nós viemos aqui nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo, que é o nosso supremo professor. Então, se você está aqui com o teu coração aberto para ouvir a voz do Senhor, você vai conseguir concluir a tua caminhada. Tem alguns conselhos que eu trouxe para a minha vida, eu quero compartilhar com você. Faça alianças com pessoas certas. Isso vai definir a sua caminhada. Coloque a voz de Deus sempre em primeiro lugar. Ande com pessoas que coloque você próximas de Deus. Reconheça a unção de Deus na vida de outras pessoas. Porque tem pessoas que acham que chegou muito próximo e desprezam as outras pessoas. A unção que Deus te deu, ninguém tira. Pode até tirar a túnica, jogar fora, queimar, jogar você no poço, no calabouço. Mas a unção que Deus deu, ninguém tira. E se alguém reclamar, vai reclamar com ele, porque foi o Pai que deu a unção. Então, você não pode impedir o que as outras pessoas vão falar de você ou o que vão achar de você. O que vai definir é a sua reação com relação a isso. É a sua reação que vai dizer que você é servo de Deus ou não, que você é diferente. Então, não menospreze o cidadão comum. Tenha um coração generoso. Reconheça o seu erro. Não revide a ofensa. Como é que diz Apocalipse 3:8? Que a gente vai estar falando isso já não sei quanto tempo, 2 meses já, quase um mês. Eis que diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. A porta está diante de nós. Ninguém pode fechar. Aí eu fico imaginando esse ninguém pode fechar. É verdade, ninguém pode fechar. Mas você pode dar uma mãozinha para essa porta fechar. Só você. Só você. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída para a vida, a fonte da vida. É o coração que tem que estar guardado e blindado, principalmente quando vamos para o culto. Ué, pastor, mas no culto, é na igreja, quando você vai conviver com os irmãos, o teu coração tem que estar guardado e blindado. Então não revide a ofensa. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, se quer prosperar, tá? Você não pode encobrir as suas transgressões. Você tem que entregar ao Senhor. Você tem que
mudar de comportamento. Conforme eu disse, não é admiração, e sim mudança de comportamento. Olha, aquela palavra foi sensacional. O pregador foi isso, o pregador foi aquilo. É aquilo que eu precisava ouvir. Mas tem aquele que fala assim, o irmão faltou hoje, e ele tinha que ouvir essa palavra. Não, Deus só vai falar para quem está aqui. Mas hoje nós temos internet. Deus pode falar para alguém que está nos ouvindo aí. Tá? Alguém que está nos assistindo. Mas Ele tem uma palavra para você que está aqui. Nossa voz está indo longe. Então, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E aí, se o Senhor, Números 14, verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes. Se o Senhor se agradar de nós. A porta está aberta? Está aberta. Mas você pode fechar. Como? Com as suas ações, com o seu procedimento. Porque a Bíblia diz assim, naquele dia, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o santo e o profano. Então você não pode perder o foco. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor. E aí você vai sobreviver diante da tempestade, que hoje é uma, mas há 50 anos atrás era outra. Há 40 anos atrás era outra. Há 30 anos atrás era outra. Nós não sabemos o amanhã. Quando conversamos aqui sobre a comemoração dos 50 anos, poxa, nós gostaríamos de fazer uma grande festa nos nossos 50 anos. Mas, se o Senhor não assinar embaixo, nós não vamos chegar nem lá. Ninguém imaginou que a igreja fosse sobreviver 50 anos. Não, Jesus vem agora. Vem, Jesus vem. Mas uma coisa é certa. Ou Jesus vem ou você encontra Ele. Mas uma coisa é certa. Você tem que estar com Ele. Você tem que estar com Ele. O seu culto tem que ser feito como se fosse o último culto. Se você é crente, seja crente total. A gente fica imaginando, a pessoa é cristã 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos e não consegue ser crente total. Aí se desvia, em 24 horas ele consegue ser ímpio. Mas ele passa 15, 20, 30 e não consegue ser crente. Eu costumo dizer, quem está na chuva é para se molhar e quem está no fogo é para se queimar. Se você é crente, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se envolva com Ele. Você é pentecostal, batismo com o Espírito Santo. Bate na porta 24 horas. A porta já está aberta. Dons espirituais, corre atrás deles. Mas aí, não, eu tenho 10, 15. Se Deus quiser me batizar com o Espírito Santo, batiza. Aí outros têm outra visão com relação a isso. Então, o meu posicionamento libera o poder de Deus. Para agradar a Deus, precisamos ter fé nele. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor, vamos tirar o pronome nós, se agradar de mim, é eu. A gente fala, o céu é para nós, mas se eu quiser passar pela porta, se eu quiser pagar o preço. Então, o que Josué e Caleb falam? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Mas se você não conseguir agradá-lo, você vai ficar do lado de fora. Como agradar a Deus? Conhecendo a sua vontade. Mas nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como entender essa vontade que é para mim poder agradá-lo? Guardar as Escrituras no coração. Isso vai agradar o Senhor.
mas nós temos dificuldade de memorização. Nós esquecemos. Olha, está sendo comemorado o Setembro Amarelo, não é isso? Aí o Setembro Amarelo é o suicídio. Mas nós temos um versículo que está bem próximo de nós, Mateus 11, 28. Eu acho que todos eles sabem, né? Todo mundo sabe Mateus 11, 28? Amém. E quem não sabe, a memória abre assim que vai lembrar perfeitamente. Na escola dominical a gente perguntava, qual o versículo que você tem decorado? A pessoa não tinha. Eu falava, meu Deus, mas nem aquele que está na parede. Nem aquele, eles sabiam. Então, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que está acontecendo? Número de suicídio entre jovens, entre adolescentes. Nem começou a viver, já quer morrer. É o estresse da vida. Eu aprendi que antigamente, só quem ficava estressado era o rico. Não era assim? Era o rico que ficava estressado. Mas agora o pobre também está estressado. Aleluia. Precisamos saber como agradar o Senhor. Andar com Deus todos os dias. Uma das formas de você agradar a Deus. Mas pode, pastor? Pode. Pode. Andar com Deus todos os dias. Pedir ao Senhor sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendendo a guardar o coração e a blindar o coração, nós vamos conseguir chegar lá. Liberar o perdão. Isso agrada a Deus. É uma das dificuldades a qual alguns têm de liberar o perdão. Ou se perdoa, coloca algumas exigências. Eu vou perdoar, hein? Mas aí vem o mais. Aí é o mais que vai desvirtuar tudo aquilo que ele já colocou. Perdão é perdão. Como agradar a Deus? Perdoar. Mas o que está acontecendo? Precisamos de alguma cura interior. Precisamos de alguma cura interior. Por exemplo, a mente. A mente é a sede da alma. Se ficar doente, é o que nós chamamos de saúde mental. Se ficar doente, vai dar problema. Porque existe algumas pessoas doentes. Às vezes dentro da igreja, ele tem a fé, mas ele tem que provar que ele está bem. Mas ele não está bem, ela não está bem, mas ele tem que provar que está bem. A mente está com problema. Mente estando com problema, vai comprometer a vontade. Mas o que é vontade? É um instrumento de tomar decisões. Se essa vontade está comprometida e a minha mente está doente, eu vou tomar a decisão errada. É automaticamente isso. E o Espírito Santo, nós estamos na casa do Senhor, que é o consultório, Jesus está aqui, é o médico, está nos consultando todos os dias. E praticamente estamos no hospital todos os dias. E tem que chegar aqui e falar, Jesus, cuida de mim, Senhor. Me guarda, me guarda. Deus, deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar. Abre o coração para Ele. Fala, Senhor, a situação é essa, essa, essa. Como te agradar, Senhor? Como é que eu estou sendo com meus irmãos? Ó, Senhor, a porta está aí, escancarada. Tem bênção para nós. Mas tem algumas coisas que impedem. Você chega diante da porta e trava. Já viu aquele irmão que trava? A porta está ali, mas ele travou. E ele não consegue passar. E ele fala, a porta está aberta. A porta está aberta. Mas como passar pela porta? Como avançar? A intimidade com o Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer naquele dia, não vos conheço. E eu sempre digo isso. Não é o conhecer de muito prazer, é o conhecer de intimidade, é o conhecer de descobrir segredos. Só descobre segredo através da intimidade. Não é íntimo, não vai conseguir descobrir segredos.
Mas o que está acontecendo? Alguns estão fazendo intimidade, estão sendo íntimos do inimigo, como aconteceu com Sansão. E aí, revela o segredo para o inimigo. E aí, quando revela o segredo para o inimigo, a primeira coisa que a gente perde é a visão. É a visão. Sansão não conseguia ver um palmo do seu nariz. A primeira coisa que eles fizeram, tirar a visão dele. Tirou a visão dele, porque ele disse o segredo para o inimigo. Aí Jesus vai falar, não vos conheço. E alguém vai falar, mas espera aí, eu estava nos cultos. Eu participei do jubileu de prata, eu participei do jubileu de ouro. Eu estava lá, mas eu não te conheço. Mas eu ofertei. Eu orei pelo irmão, ele ficou curado, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Estava o tempo todo lá, mas não conseguiu a intimidade. Não conseguiu a intimidade. Como conseguir a intimidade? Agradando ao Senhor. Agradar a Ele. Como agradar a Ele? Ser fiel a Ele. Guardar o seu coração. Blindar o seu coração. Aí nós temos o exemplo do Enoque. Andou com Deus, Deus trasladou. Vamos tirar logo esse cara daqui. Moisés, um homem íntegro, calmo. E aí, certa ocasião, diz a Bíblia, que os seus irmãos, olha a diferença de um coração blindado. Os seus irmãos, o irmão dele e a irmã dele, se juntaram e começaram a conversar. Sabe como é que é o Moisés? Olha, eu não estou gostando disso. Olha com quem que ele casou. Moisés não participou da conversa. E eles dois estavam lá, confabulando, falando contra Moisés. Jeová, quando você tem um coração blindado e um coração guardado, Deus compra o teu barulho. Você não precisa tomar frente. Não precisa nem amaldiçoar ninguém. Deus vai fulminar, porque não precisa você falar isso. Não precisa você falar isso. O teu coração está blindado. Aí o que Jeová faz? Moisés, nós vamos ter que conversar, Moisés. Vamos chamar aqui o Arão, vamos chamar aqui a Miriam e vamos bater um papo. Aí Deus que chega e fala, a sentença da Miriam vai ser essa. E outra coisa, Deus falando para eles, vocês não conhecem o Moisés. Esse Moisés aqui, eu falo com ele cara a cara. É Deus falando, gente. É Deus falando. Olha um coração blindado. Deus falando. Moisés, eu conheço ele face a face, eu converso com ele. Vocês não sabem de nada. Miriam, a tua sentença é essa. Olha, Arão, a tua sentença é essa. Moisés com o coração blindado. Ele chega e vai orar, não. Deus, a gente conversa face a face. Deixa eu interceder aqui pela minha irmã. Senhor, alivia. Ela estava nervosa e tal. Aí o que Deus fala? Sobre esse negócio, Moisés, já está decidido. Já está decidido. Miriam não entra. Não agradou o Senhor. Fez tudo direitinho. Atravessou o mar vermelho. Chegou do outro lado e disse assim, só o Senhor é Deus. Foi Miriam que falou isso? Foi Miriam? Gente, atravessou o mar vermelho. Olha só, a coisa é séria. Atravessou o mar vermelho. Deus abriu o mar, ela viu o mar. E ela chegou do outro lado e declarou, só o Senhor é Deus. E eu estou a caminho da terra prometida. Eu vou chegar lá. Chegou não, falou demais. Falou demais. E aí, o que Deus faz? Vai morrer, Miriam. Vai morrer. Você não vai entrar lá. Antes você já está fora. Arão, depois a gente conversa. Arão ficou... Não, Deus acho que me aliviou. Olha, tá aproximadamente 3 meses para a gente entrar na terra prometida. Eu vou entrar, né? Acho que Deus me aliviou. Aí Jeová chega e fala assim, Moisés, sobe com Arão aqui, sobe no monte aqui e nós vamos ter que conversar. Já leva o filho, Arão, veste sacerdotais. Aí Arão imaginou, bem, deve ser uma oração que a gente vai conversar junto lá. A gente sempre conversa. Aí sobem. Chega no alto do monte. Jeová diz
para o Arão, ó, troca essa roupa sacerdotal aí e passa para o outro, porque você não desce, morre aqui mesmo. Não agradou a Deus. A família da diretoria, eram os diretores que estavam à frente da nação para levar a terra prometida. E 2, já ficou ali, Arão, fica aqui em cima. Aí Moisés desce e avisa o povo chorou, pranteou 30 dias. Como agradar a Deus? É o coração puro, é o coração sincero, porque uma coisa que você acha mínima, vai deixar você do lado de fora, vai deixar do lado de fora. Então, a vontade é um instrumento de decisão. Se estiver doente, precisa da cura interior, é o caráter cristão. Depois vem as emoções, vai comprometer as emoções também, se o coração não tiver blindado, se o coração não tiver guardado. As emoções é um instrumento que vai refletir os nossos sentimentos, e se tiver comprometido, vai dar problema, e vai dar reação, e você tem que saber, você sabe identificar quando o fígado está ruim? Tem problema no fígado, não tem sintoma? Tem sintoma, você vai identificar. E é o meu fígado. Quando a emoção está comprometida, também vai refletir. E você tem que identificar. Não pode ser aquele motorista que não olha painel do carro, acende alguma coisa ali, e ele fala, não, vou parar daqui a 1 quilômetro. Ou às vezes acende alguma coisa no painel e ele não sabe nem o significado. Ele é motorista. E apareceu um sinalzinho lá no meu carro, não sei o que é. Vou consultar o manual. Aí vai consultar o manual dirigindo. Como agradar a Deus? E aí, Arão não entra. E Moisés foi bonzinho, pediu ainda. Você pode até interceder, porque Moisés é um coração blindado. O coração blindado, a reação é diferente. É um momento de reflexão. Estamos nos preparando para a volta de Jesus. Nós vamos encontrar Jesus em algum momento. Estamos aguardando. Mas tem gente que fala assim, mas essa igreja prega isso há 50 anos. Uma vez eu fui a São Paulo, encontrei uns pastores lá, e eles falaram para mim, alguns, que eu já não via. Quanto tempo a gente não se vê? Qual é a novidade? Eu falei, a novidade é que Jesus está voltando. Aí ele falou, parece que aceitou Jesus antes. Eu prego isso aí há 40 anos. Gente, parece que a coisa está saindo do coração. Mas essa igreja não. Ela está anunciando o Evangelho. E está falando, se prepara. Pode ser a qualquer momento. E a gente pensa assim, será que vai ser a minha geração? A gente acompanhou aqui, e teve gente que falou assim, olha, eu vou encontrar Jesus nos ares, eu quero ser aquela turma, a geração que vai ser arrebatada. É aquela que, num piscar de olho, o corpo vai ser transformado. Eu quero ser aquela geração. Mas se isso não acontecer, você não pode se frustrar, porque a vida está na mão do Senhor. E eu recebi um grande conselho, quer ter uma vida bem sucedida, quer crescer na vida, cuide da sua. O tempo é tão curto, gente. O tempo é tão curto. Então, vamos viver o hoje. Eu ouvi isso hoje. Vamos ouvir o hoje. As pessoas estão estressadas. O indivíduo vai tirar férias. Daqui a 12 meses, 10 meses antes, ele já está na ansiedade de programar as férias. Aí tira a férias e não adianta nada. Ele já se cansou antes. Viva o hoje. Viva o hoje. A gente fala toda hora isso e eu ouvi isso hoje de novo. Viva hoje, mas tem gente preocupada com o amanhã. E Jesus não vai voltar amanhã. Jesus vai voltar amanhã? Ou Jesus vai voltar hoje? Jesus vai voltar hoje, porque o amanhã não existe. O amanhã vai ser promovido para hoje. E você vai ficar esperando amanhã aí, quando chegar amanhã já é hoje de novo. Ué, como é que pode? Assim que ele chegar virou hoje. Gente, e qual vai ser o horário? Vai ser no dia 4 ou vai ser no dia 5? Ué, mas meia-noite é dia 4 ou é dia 5?
Meia-noite é dia 4 ou é dia 5? Aí você tem que... Gente, tem coisas, tá? É justamente para você não definir. Para você não definir. Meia-noite é dia 4 ou é dia 5? Eu sei que meia-noite e alguns milésimos de segundo é dia 5. Mais 11 e 59 e alguns milésimos de segundo é dia 4. Mas quando os ponteiros se juntarem, é 4 ou é 5? Como agradar ao Senhor? Tem hora que você tem que parar, refletir, organizar seus pensamentos, para que você sobreviva mais 50 anos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ah, pastor, não vai durar mais 50 anos, não. Eu nem imaginava de estar aqui. Eu nem imaginava de comemorar 50 anos. Deus nos deu uma missão. Estamos dirigindo uma igreja lá em Cabo Frio. Eu estava falando para o pastor Joelson. Só Deus, e depois a igreja evangélica de Bangu, na administração do pastor Joelson, me tira de Cabo Frio no domingo de noite. Aí Deus falou e Ele assinou, e vocês carimbaram, e a gente está aqui. A gente está aqui, aleluia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, faça aliança com pessoas certas, você vai chegar lá, você vai sobreviver. Romanos 12, glória a Jesus. Paulo, ele dá a doutrina, e depois ele aplica essa doutrina. Terminando a minha oportunidade, verso 1 e 2, relacionamento com Deus, Romanos capítulo 12, verso de 3 a 8, muda o relacionamento com você mesmo, e a vida é transformada. Verso 9 a 16, mostra como isso muda o relacionamento com os seus irmãos. Essa que é a boa, perfeita e agradável, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está na sequência. Inventa-se um montão de coisa, não, é na sequência, é no contexto. Verso 9 a 16, mostra como isso muda o relacionamento com seus irmãos. Do verso 17 ao verso 21, é o relacionamento com seus inimigos. É para você agradar a Deus. A receita está aí, é só seguir, é só entender. O capítulo 13 é o relacionamento com a autoridade constituída, governantes. Como agradar a Deus, conhecendo a sua vontade. Capítulos 14, 15 e 16, que Romanos tem 16 capítulos, vai dizer o seu relacionamento com pessoas que pensam como você, crentes fracos, crentes fortes. Essa é a vontade de Deus. Relacionamento com Ele, relacionamento com você mesmo, mostra como isso, e é o relacionamento com seus irmãos, relacionamento com seus inimigos, relacionamento com a autoridade constituída, relacionamento com pessoas que pensam como você, crente, fracos e fortes. Esta é a verdadeira vontade de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na Canaã celestial. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Joelson e todo o seu corpo ministerial. Aleluia.